O tema da nossa mensagem, irmãos, fala que a vitória vem do Senhor. Amém? Juízes, capítulo 6, versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Feche seus olhos, Deus eterno e poderoso. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, a tua direção, que o teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, que eu seja um instrumento usado por ti para a edificação da tua igreja. Desde já te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em Juízes, irmãos, capítulo 6, ele começa falando da opressão dos midianitas sobre o povo de Israel. E sempre que o povo se distanciava de Deus, algo de ruim acontecia sobre o povo. E nesse contexto, irmãos, Israel estava perdendo tudo. Tudo que eles produziam, os midianitas e os seus aliados vinham e tomavam tudo. Israel estava empobrecendo. Muitos já não tinham mais esperança. E eles viviam fugindo, morando em cavernas. Era uma situação muito difícil que o povo estava passando. E aí o povo começou a clamar. Irmãos, sempre que a gente clama ao Senhor, algo sobrenatural acontece. Amém? E dentro desse contexto, o anjo do Senhor aparece a um homem chamado Gideão. E a palavra diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Ele estava improvisando, porque o lagar não era local de malhar trigo. O local de malhar trigo era na eira, um local aberto, onde o vento passava e já ajudava a retirar palhas. Mas por medo dos midianitas, ele improvisou. Ele pegou o seu trigo e foi no local reservado, no local escondido. Porque ele sabia que se ele fosse visto, toda aquela produção seria tomada dele. E assim vivia Israel. Muitas famílias empobreceram. Mas Gideão arruma essa estratégia. E a palavra diz que os midianitas vinham como gafanhotos. Toda novidade da terra era tomada, era destruída. Já imaginou você numa situação semelhante? Tudo que você produzir, o inimigo vem, toma, tira de você. E ali muitos estavam prostrados, muitos estavam desanimados. Não havia o que comer. Mas Gideão toma essa iniciativa. E aparece um anjo do Senhor e diz a ele: olha, você é um varão valoroso. E diante desse contexto, irmãos, eu quero compartilhar com a igreja algumas lições para a nossa vida. E a primeira lição que eu quero compartilhar diz assim: Deus vê além das nossas limitações. Olha como Gideão se via, versículo 14 e 15.
Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Gideão, ele se olhava com muitas limitações. Senhor, eu sou o menor, como é que eu vou libertar Israel? Só que Deus olhava para Gideão e via um propósito. Gideão olhava para ele e via limitações. Deus olhava para ele e via um propósito. Deus diz: olha, Gideão, você que vai libertar. E ele: Senhor, mas eu sou um fraco, eu não tenho condições. E às vezes, irmãos, é dessa forma como Gideão, nós também nos olhamos. Diante de desafios, nós recuamos antes de iniciar. Mas Deus está dizendo para ele: olha, eu sou contigo. Em Jeremias 29:11, se pudesse na versão NVI, só esse item, só esse versículo. Porque eu bem sei os pensamentos, na NVI, conseguiu. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor. Planos de fazer-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Irmãos, quem tem planos para a nossa vida, quem conhece, é Deus. Deus tinha planos, projetos, e Gideão seria um instrumento que Deus usaria para libertar o povo. Deus olha, aquele homem vê iniciativa e se agrada. Deus olhou e viu, ele se agradou da iniciativa. Gideão poderia, irmãos, estar junto com os outros em casa, ou escondido, nas cavernas. Mas ele teve aquela iniciativa. E Deus olha para aquele homem e diz: através de você, eu vou libertar o povo de Israel. Através da sua vida, eu vou mudar esse quadro. Gideão jamais imaginou que Deus tinha planos maiores para a vida dele. Ele olha para aquele homem e vê um potencial muito grande. Como você tem se apresentado diante de Deus? Às vezes, irmãos, nós somos convidados a exercer algumas funções. A nossa primeira reação é não aceitar, é recuar. Mas Deus tem planos para a nossa vida. Você pode dizer glória a Deus? Como você tem se visto diante de Deus? Quais são as limitações que você tem visto na sua vida? Quais são as limitações que têm impedido de você avançar? Quais as limitações que você tem apresentado diante de Deus? E quando a gente se apega às nossas limitações, elas passam a ser boas desculpas para dizermos não. E Deus está afirmando: eu sou contigo. Por isso Deus afirma: varão valoroso, porque Deus nos conhece o nosso futuro. Ele sabe como vai ser, Ele sabe o que vai fazer na nossa vida. E aquele homem que aparentemente tinha muitas limitações, Deus começa a usar. Deus começa a operar na vida daquele homem.
E eu quero te dizer que as limitações, elas precisam ser superadas em Deus. Quando Deus diz, eu sou contigo, Ele está dizendo, as suas limitações vão ficar para trás. Você precisa avançar, porque eu tenho um propósito muito maior para a sua vida. Eu tenho planos que você nem imagina para a sua vida. Você crê nisso, irmãos, que Deus tem propósito para a sua vida? Talvez Gideão estivesse ali naquele lagar, muito desanimado, irmãos. Que é essa tendência que nós temos. E Deus diz, varão valoroso. E a princípio ele não entende nada. Como eu sou valor, eu sou o menor, eu não tenho nada. Mas olha o que Deus pode fazer na nossa vida. Porque os planos de Deus são muito maiores do que a gente imagina. E essa lição, Deus não vê limite para a nossa vida. E quando Ele diz, eu sou contigo, não existem barreiras, não existem impedimentos. Ainda que aos nossos olhos, irmãos, sejam grandes os impedimentos, mas Deus não vê dessa forma. Ele enxerga o propósito. E talvez só lá na frente nós venhamos entender. Mas os propósitos de Deus, irmãos, precisam ser cumpridos na nossa vida. E isso só depende de mim e de você. E Gideão começa a se enquadrar dentro desse propósito. E eu quero compartilhar a segunda lição. Deus está conosco mesmo em tempos difíceis. Olha o versículo 16. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eu queria colocar também Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, não é por nossa força. Mas a primeira coisa que acontece na nossa vida é questionamentos. O povo questionava. E o próprio Gideão disse, Senhor, mas por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Ele começa a ficar se perguntando, mas por que as coisas estão acontecendo na minha vida? É muito comum, irmãos, questionarmos diante de uma situação. Você plantar tudo, vir o inimigo tomar. E ele questiona, mas por que isso está acontecendo conosco? E ele continua ali, dentro das suas expectativas, dos seus questionamentos. Olha o versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Irmãos, diante de uma situação difícil, é muito comum acharmos que estamos desamparados pelo Senhor. Esse sentimento veio sobre a vida de Gideão. Senhor, por que nos desamparaste? Por que nós estamos passando por tudo isso? Mas às vezes, irmãos, uma situação difícil que vem sobre a nossa vida é porque Deus quer nos moldar. Deus precisava moldar aquele povo. Deus precisava moldar Gideão.
Mas a nossa sensação, normalmente, a primeira sensação é: Deus me abandonou. Deus me desamparou. E aí a gente começa a desanimar. Quando você tem esse sentimento, você desanima. Precisa entender, Deus tem um propósito. E Deus faz da forma dele. E Gideão aqui, irmãos, ele começa a ficar, olha, era uma crise. Estou sozinho, estou abandonado. Só que Deus, ele não promete que não vamos passar. Deus nunca prometeu que não teríamos luta. Pelo contrário, João 16, 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não era momento de recuar, era momento de avançar, de se posicionar. O povo, irmãos, estava ali desanimado, não valia a pena. Mas não era esse o projeto de Deus para aquele povo, não era o projeto de Deus para a nossa vida. Tempo difícil, mas Deus estava presente. Olha o que diz uma mensagem do profeta ao rei Asa, que eu gosto muito, irmãos. Diz assim, em 2 Crônicas 15:2. Pedi a Rebeca para colocar, 2 Crônicas 15:2. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estiveis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então o que Deus está dizendo? Olha, está difícil, mas enquanto vocês me buscarem, eu estarei presente. Enquanto me buscar, eu não abandono. Enquanto me buscar, eu não desamparo. Aí o 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Irmãos, não desfaleçam as vossas mãos. Tem uma recompensa. E Deus tem esse compromisso. Se me buscar, vai me achar. Tudo aquilo era porque o povo havia se distanciado de Deus. Mas ele diz: olha, se me buscar, se eu estiver presente, vou fazer a diferença. E era o que Deus queria para aquele povo, irmãos, que ele retornasse a Deus, voltasse a Deus, voltasse ao propósito, ao objetivo. Isso que Deus quer para a nossa vida. Aproximação. Quanto mais próximo de Deus, mais seguro. O povo se distanciava, ficava vulnerável. Isso serve para a nossa vida, irmãos. Não é porque eu estou passando por um momento de dificuldade que eu estou desamparado. Mas se eu me aproximar cada vez mais do Senhor, eu estou seguro. Eu estou próximo da recompensa. Não vale a pena perseverar, vale a pena se esforçar. Eu preciso olhar para as dificuldades e entender: Deus está me moldando, tem um propósito. Se eu desanimar, a situação vai piorar. Mas se eu buscar o Senhor, eu estarei seguro. E Deus queria que o povo entendesse, que o povo voltasse a Ele, buscasse de todas as suas forças. Irmãos, se eu me distanciar do Senhor, eu sou uma presa fácil ao inimigo. Você consegue entender, irmãos, a importância de se aproximar? E eu entendo Josué falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é segurança, proteção.
Agora, quando eu relaxo, negligencio, irmãos, eu estou colocando tudo em risco. O povo de Israel, ele se distanciou, e depois ele viu, e por 7 anos, ficou na mão dos midianitas, sofrendo, passando fome, sendo humilhado. E é isso que o inimigo quer fazer. Ele quer humilhar, destruir. Mas Deus veio ali e começou a mudar o quadro de Israel. E através da vida de Gideão, que se posicionou, se colocou diante de Deus, que aceitou, depois de muito relutar, Deus começa a moldar Gideão para liderar o povo de Israel. O povo de Israel estava sem liderança. E é muito ruim quando não há liderança. Na época de Juízes, o povo fazia o que queria. E Deus levanta Gideão como homem valoroso. Não porque Gideão tinha qualidades, mas porque ele seria o instrumento usado por Deus. E quando você se deixa ser usado por Deus, você passa a ser um homem valoroso. Porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar na sua vida. Glória a Deus, irmãos. E poder fazer essa afirmação: o Espírito Santo do Senhor habita sobre a minha vida. E traz segurança em nome de Jesus. E compartilhando, irmãos, outras lições. Deus nos chama a agir com fé. No versículo de capítulo, no Juízes 6, 25 até 27. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E tomas o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-lo de noite. Irmãos, Israel já estava muito envolvido com a idolatria. E Deus começa a dar ordens ao Gideão. Gideão, olha, agora você vai destruir o altar de Baal lá na casa do seu pai. Gideão já estava investido de autoridade do Senhor. Aquele homem medroso, Deus investe autoridade nele. E por fé, ele vai crendo e vai obedecendo. A fé, ela nos leva à obediência, e a obediência nos leva à coragem. E ele realmente, irmãos, foi lá e destruiu o altar de Baal. E foi um mau alvoroço. Sabe o que eu entendo? Ele precisou começar dentro da sua casa. Ele destruiu o altar de Baal. Para liderar o povo, um exército, ele precisava começar de dentro da casa dele. Havia idolatria na casa do pai dele. E ele precisou fazer essa limpeza. Vai lá e destrói o altar. Sabe o que eu entendo com essa palavra, irmãos?
para que eu seja realmente um instrumento nas mãos de Deus. Não pode, eu tenho que estar em ordem a minha casa. Como usar aquele homem se a casa onde ele morava tinha um altar de Baal? Predominava a idolatria. Nós precisamos fazer uma limpeza espiritual na nossa casa. E entender, irmãos, que se Deus é comigo, não pode haver na minha casa nada que atrapalhe a minha adoração. E ele diz, olha, destrói o altar de Baal e vai edificar um outro altar ao Senhor. Olha que coisa tremenda. Na nossa casa precisa ser um altar. Ela precisa ser um altar ao Senhor. E ali Gideão, irmãos, ainda temendo, porque os homens queriam matá-lo após a destruição do altar. Ele obedeceu. Ele cumpriu. Irmãos, quando nós obedecemos ao Senhor, quantos benefícios nós trazemos para a nossa vida. Por outro lado, quando eu desobedeço, eu trago prejuízos para a minha vida. E aquele homem ali entendeu, foi lá, destruiu os altares, e aí começou a coordenar, irmãos, e a partir daí ele começou a ser reconhecido como um líder. Na nossa casa, ainda que doa um pouco, mas se tem algo que está atrapalhado a nossa caminhada, irmãos, nós precisamos também destruir, ser radical. E às vezes tem coisas que a gente acha que não tem nada a ver, coisas pequenas. As coisas começam assim, irmãos, bem pequenas, mas vão tomando o nosso tempo, vão tomando prioridade na nossa vida, e quando a gente vê, torna-se um altar. Torna-se um altar que vai atrapalhar a nossa caminhada. Distrações. E Deus aqui é bem claro, no versículo 26. No 26. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Edifica ao Senhor teu Deus um altar. Eu preciso edificar um altar na minha casa, na minha vida, e entender, irmãos, que eu vou ser tentado várias vezes a levantar altares diferentes. Mas eu preciso, irmãos, estar atento, vigilante. E aí, Gideão, ele assume essa responsabilidade. E ele foi obedecendo. E Deus foi transformando. E Deus foi direcionando. E Deus foi falando com ele. E ele prossegue, irmãos. Aquele homem que estava numa zona de conforto, ali, em relação aos outros, ele pelo menos tinha um mantimento. Ele sai do seu conforto ali. Ele sai do lagar e começa a cumprir as ordens do Senhor. E Deus começa a preparar aquilo que a gente falou, moldar. Começa a fazer a diferença na vida de Gideão. E através daquele homem, todo o povo de Israel foi beneficiado. Olha a importância, irmãos, da nossa obediência. Aquele homem que aparentemente não tinha nenhuma coragem, mas quando ele viu que Deus era com ele, ele se tornou um homem corajoso. E aí ele começou a fazer jus a homem valoroso. Ainda
que muitos quisessem matá-lo, mas ele estava pronto, porque Deus era com ele, e ele entendeu. Irmãos, a nossa coragem, ela não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E eu me recordo, irmãos, que assim que eu comecei a congregar, só em chegar perto do púlpito a gente tremia. Aí depois, quando eu fui convidado a ser diácono, diácono, eu posso porque você serve. Mas Deus tem um propósito maior e começa a fazer algo maior na nossa vida. E hoje, subir num púlpito, eu tenho certeza que não é por minha coragem, não é por minha força. E eu sei, irmãos, que assim como fez na minha vida, Deus quer fazer coisas muito maiores na vida de muitos aqui nessa noite. De transformar. E eu vi um vídeo essa semana, que todo mundo acho que assistiu, de um jovem jogador de futebol, até Paulinho me mandou. Irmãos, ele falava com uma autoridade, ele não estava preocupado em aparecer para o futebol, ele foi bem claro, ele queria glorificar o nome do Senhor. Irmãos, essa coragem não era dele, vinha do Senhor. E quando Deus usa uma pessoa, irmãos, a gente não tem dúvida que é o Senhor. Um jovem não teria aquela autoridade toda, ele ia querer falar de futebol, mas ele queria falar do Senhor. Isso que Deus faz na nossa vida, transforma o medroso em uma potência, em um homem corajoso. E Gideão foi corajoso, irmãos, porque ele entendeu que Deus era com ele. Essa força não era dele, mas ela vinha do Senhor. Vale a pena sair do lagar. Vale a pena, irmão, sair da sua zona de conforto e permitir ser usado por Deus. Ter uma vida transformada, ter autoridade vinda de Deus, falar com autoridade. Mas através da sua vida, Deus abençoar muitos outros. E ali Deus resgata aquele homem, ele sai do lagar e ele se coloca à disposição. Senhor, e foi deixando, sem imaginar o resultado final. Ele não tinha em mente o resultado final, mas ele entendeu que ele precisava avançar. Assim é com a nossa vida. Nós não sabemos qual o propósito de Deus, muitas vezes, que Deus vai fazer, mas eu preciso confiar que vai ser algo maravilhoso para a minha vida, algo maravilhoso para a minha casa e para a minha família. Isso eu preciso ter na minha mente. O que Deus vai fazer, eu não tenho noção, mas eu tenho certeza no meu coração que é o melhor para a minha vida. E que vai fazer toda uma diferença. E que vai mudar o quadro, como mudou o quadro do Israel. 7 anos passando fome. 7 anos sendo humilhados. E ali Deus faz diferente, muda. Através de um homem. Glória a Deus. Você crê que Deus pode usar a sua vida e tem usado a sua vida? E às vezes, irmãos, a gente acha que não, usou como, tem que ser como de Gideão. Deus pode usar a sua vida lá onde você trabalha, para mudar um quadro, para fazer uma diferença. Deus pode usar a sua vida de muitas formas. Mas você precisa confiar e entender: Senhor, eu não sei o que tu queres, mas eis-me aqui. E o que aconteceu, irmãos, com o povo de Israel ali,
Foi algo tremendo, algo grandioso. E quarto, a presença do Senhor nos garante vitória. No 12, no 6:12, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí se a gente for lá para o capítulo 7, né, o povo já reunido com Gideão, ele já liderando, e ali ele pronto para sair a combate. Ele montou um exército. E ele estava ali com 32 homens. Olha o versículo 2 do capítulo 7. Olha o que Deus diz a ele. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu te dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E olha, diz Gideão: tem muita gente com você. Irmãos, olha como Deus faz algo que a nossa mente nem consegue entender. Ele ia combater os inimigos, que a Bíblia fala que eles vinham como gafanhotos, e eram em números muito, muito grandes. E Deus diz para Gideão: olha, tem muita gente aí com você. Daqui a pouco eles vão dizer que é pela própria força deles. Diz os covardes, os medrosos aí, que volte para suas casas. E ele fala, né? Diz que 22 mil recuam. Ele fica com 10 mil pessoas. Aí a gente imagina, mas como com 10 mil enfrentar um número muito maior? Aí para confundir mais ainda, Deus diz: olha, ainda é muita gente. Diz que todos aqueles que forem beber água e que não levarem a água até a boca, também volte. Sobram só 300. Irmãos, que estratégia é essa? Com 300 homens você vai combater um exército muito grande. Às vezes a gente fica tentando entender das coisas de Deus, mas eu preciso entender que quem garante a vitória é o Senhor. Durante de uma batalha, né, Deus falou para o rei Josafá, através do profeta: essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Então às vezes nós saímos para uma guerra espiritual, traçando as nossas estratégias. Mas eu quero te dizer, irmãos, que quem traça as nossas estratégias é o Senhor, porque é Ele que garante a vitória. Então é Ele que vai traçar as estratégias. Humanamente, irmãos, não teria como. Aí, com 300 homens, você acha que eles vão vir bem armados? Ele: não. Vocês vão carregar buzinas e cântaros. Dentro do cântaro vai ter uma tocha. E você depois vai quebrar a tocha e com a buzina e a tocha na mão. Que estratégia é essa? Para mostrar que a vitória realmente vem dele. Não adianta você traçar 1000 estratégias para uma batalha espiritual, se Deus não estiver presente. O que estava acontecendo com o povo de Israel era uma batalha espiritual. Ainda que Israel tivesse milhões de homens, de soldados, mas se não houvesse a presença, se não tivesse ali a presença do Senhor, não haveria vitória. Não tem como ter vitória sem a presença do Senhor. Pode carregar buzinas e cântaros, ou você pode vir armado com mísseis. Se não tiver a presença do Senhor, é em vão toda a batalha espiritual
se não houver a presença do Senhor, é desgaste para a nossa vida. E ali, Gideão cumpre exatamente o que foi. Reúne 3 equipes de 100. E ali ele, olha, quando for tocar a buzina, todos vão tocar a buzina. E ali os inimigos começam a se matarem um ao outro com as suas espadas. E eu me pergunto, irmãos, que Deus é esse que faz dessa forma, da forma dele? E se a gente for ver em outras batalhas, irmãos, a batalha de Jericó foi diferente também. Olha, vamos rodear um dia de cada vez, uma volta por dia, e no 7º dia nós vamos dar 7 voltas. E os muros vão cair. Com Josafá, olha, vão cantar louvores. Quem traça as estratégias para a nossa vida é o Senhor. Ele garante a vitória. Eu preciso simplesmente estar no exército. Eu preciso simplesmente estar presente. Porque se eu permaneço no lagar, sem ter iniciativa de sair e fazer exatamente aquilo que Deus estava ordenando, isso não traria resultado. Mas a partir do momento que Gideão entende, sai do lagar, vem, cumpre as determinações, obedece, deixa ser usado por Deus, se reveste de autoridade de Deus, aí sim, começa a ter resultado. Sabe o que acontece às vezes na nossa vida? Nós queremos vencer, sem fazer aquilo que Deus manda. Nós queremos vencer, traçando as nossas estratégias. E eu quero dizer, o desgaste é muito maior para a nossa vida. Vou ficar contendendo. E ali eles ganharam, eles foram vitoriosos, simplesmente obedecendo. Deus garantiu a vitória para o povo de Israel, assim como Deus quer garantir vitória para a minha vida e para a sua vida. Mas como eu estou agindo? O que eu estou fazendo? Como eu estou procedendo diante daquilo que Deus tem para a minha vida? Irmãos, nós somos muito práticos. Nós queremos fazer com tudo com muita praticidade. Fazer da nossa forma. Já viu que o dia que você acorda e você programa todo o seu dia e nada daquilo acontece? Irmãos, como eu demorei a aprender. E se Deus quiser, irmãos, Senhor, toma frente. Irmão, ser homem valoroso é andar segundo a vontade de Deus, é fazer aquilo que está no coração de Deus, é fazer a vontade de Deus, é abrir mão da minha vontade, é renunciar àquilo que eu quero. Mas nós queremos fazer tudo com praticidade, do nosso jeito. E eu preciso, irmãos, sair do lagar. Eu preciso me apresentar a esse exército de Deus. Ainda que eu carregue uma buzina e um cântaro, mas eu vou estar presente. E ali os milagres vão acontecer. O povo foi liberto. Aquela opressão acabou. Os inimigos foram derrotados. Tem que Gideão e os seus 300 fizessem algum esforço. Nem espada eles carregaram, nem lança. Mas Deus garantiu a vitória na vida deles. Isso que Deus quer fazer na nossa vida. Mas não tem como ter vitória sem a presença de Deus. Os meus passos precisam ser guiados na direção de Deus. Não tem, irmãos, como ter vitória
nas batalhas, distante da presença de Deus. Por que nós estamos aqui nessa noite, irmãos? Porque eu preciso de Deus na minha vida, porque eu preciso me aproximar, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso de estar em comunhão com os meus irmãos. Mas se eu ficar em casa, se eu não sair do lagar, isso pode atrapalhar a minha caminhada. Hoje o lagar representa a nossa casa. Às vezes a gente não quer sair de casa para vir buscar a presença de Deus. Qualquer coisa tem sido motivo para não estarmos juntos. Irmãos, a comunhão, ela é muito importante para a nossa vida. Se eu tenho condições de estar presente nos cultos, eu preciso me esforçar. Eu quero a recompensa sem fazer esforço. Irmãos, isso não pode acontecer. Eu preciso me esforçar. Você acha que no início para Gideão foi fácil? Foi difícil. Mas depois que ele entendeu que Deus era com ele, irmãos, ficou fácil. E eu quero te dizer, irmãos, Deus é contigo. Ainda que o inimigo fale diferente, fale o contrário. Mas Deus tem vitórias para a nossa vida. Porque no mundo nós temos aflições. Deus deixou bem claro, olha, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o nosso Deus está conosco. Vou passar por momentos difíceis, mas jamais estaremos desamparados. Jamais estaremos sozinhos nas batalhas espirituais. E eu preciso renovar as minhas forças no Senhor. E cada vez que eu venho aqui, eu renovo as minhas forças no Senhor. Cada vez que eu estou junto com os irmãos, eu renovo as forças no Senhor. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Homens e mulheres valorosos. Deus tem algo muito maior que a gente imagina. E Deus, irmãos, Ele transformou Gideão, um homem simples, medroso, deu uma nova identidade para ele. Uma identidade de homem valoroso. E ele deixou um legado. Hoje nós ouvimos, lemos sobre Gideão e vem à nossa mente, homem valoroso. E essa mesma identidade que Deus quer nos dar. Nós somos valorosos. Porque a vitória, irmãos, já foi decretada. Assim como aconteceu com o povo de Israel, quando ele buscou o Senhor novamente. E quando você busca, irmãos, o resultado final é vitória. Porque o general presente, ele estava ali, eu sou contigo. E a vitória não foi porque Gideão ou o povo de Israel se equipou melhor, mas é porque havia a presença do Deus Todo-Poderoso. Que você olhe para as suas crises, para as suas dificuldades e declare, Deus é comigo. E eu vou marchar. E Deus garantirá a vitória em nome de Jesus. Eu não sei, irmão, se você está num momento difícil na sua vida. Não sei se você está num momento difícil na sua vida, irmãos. Comece a apresentar ao Senhor.
Começa a apresentar. Que Deus te garantir vitória. Mas o inimigo, ele vai tentar de todas as formas impedir que você alcance. Mas Deus tem um propósito. Ele está te moldando. Ele está agindo, dizendo: eu sou contigo. Eu sou contigo. E em Cristo nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Pedir que o Ministério Levítico esteja aqui, que você esteja falando com o Senhor. Que você apresente a Deus. Porventura você está com alguma dificuldade, comece a apresentar ao Senhor. Senhor, se eu não estou tendo iniciativa, Pai, Senhor, me encha de coragem, fala ao meu coração, me liberta, Senhor, daquilo que tem impedido a minha caminhada, mas eu quero avançar. Porque eu sei que tu tens um propósito na minha vida. Senhor, se tu queres me moldar, que eu seja moldado. Mas que o teu nome seja sempre glorificado através da minha vida. Espírito Santo de Deus, toma minha vida em tuas mãos. Ajuda-me, Senhor, na caminhada. Joga por terra, Senhor, as barreiras, os impedimentos, porque eu quero avançar. Porque, Senhor, eu sou um homem valoroso e tu tens algo glorioso para minha vida, em nome de Jesus. Faça essa declaração: Senhor, eu reconheço que tu tens um propósito para minha vida. E eu não fui chamado para ficar no lagar. Eu fui chamado, Senhor, para ser um instrumento nas tuas mãos. Porque através da minha vida, Senhor, tu ainda realizará uma grande obra, ou tem realizado uma grande obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que o Ministério Levítico louvasse. Nós vamos louvar ao Senhor, mas fazendo uma declaração. É sua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos pode se frustrar. Não sou eu, nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.
clamando ao Senhor: Senhor, se Gideão não tivesse permitido, Deus usaria outro, mas o propósito se cumpriria. Às vezes, irmãos, a gente precisa realmente sair do lagar para que a obra de Deus se cumpra na nossa vida. O lagar hoje representa um impedimento na nossa caminhada. Você que está aqui nessa noite, que nos visita, que não está em nenhuma igreja, que está afastado da presença do Senhor, que está se sentindo dentro de um lagar, mas que você quer sair, porque você entende que Deus tem um chamado na sua vida. Eu peço que você levante as suas mãos e nós vamos orar por sua vida, porque você foi chamado para fazer parte do exército de Deus, e não é um lagar que vai impedir a sua vitória. Você que sabe que Deus tem um chamado especial para a sua vida e que você está dificultando, peço que você levante a sua mão, repreenda todo impedimento sobre a sua caminhada em nome de Jesus. Você foi chamado para avançar. Deus tem um chamado na sua vida, porque através da sua vida, outras vidas serão libertas. Através da sua vida, você é o Gideão da sua casa. Mas enquanto você estiver no lagar, a obra de Deus não se cumpre na sua vida. Faça essa declaração publicamente: Senhor, eu preciso de ajuda. A minha vida, Senhor, precisa estar nas tuas mãos. A minha vida precisa estar diante de ti, em nome de Jesus. Eu vou pedir que você venha aqui à frente, porque nesse momento barreiras estão sendo quebradas em nome de Jesus. Barreiras estão sendo quebradas, impedimentos estão sendo quebrados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a igreja clama ao Senhor. A igreja clama, porque o impedimento é muito grande. O inimigo, a fúria é muito grande. Mas maior é a vitória de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar e faça essa declaração pública: Senhor, a minha vida é sua. Eu preciso de ajuda, sim. Eu preciso de ajuda, sim. Em nome de Jesus. Eu preciso de ajuda. Eu não tenho forças, mas em ti eu sou mais que vencedor. Essa é a promessa de Deus. Eu sou contigo. Eu sou contigo em nome de Jesus. Essa declaração ela precisa ser pública. Eu aceito a Cristo como o Senhor e Salvador da minha vida, porque através da minha vida a minha casa será liberta, a minha família será liberta. Homem valoroso, mulher valorosa, Deus tem um chamado para a sua vida em nome de Jesus. Deus tem um chamado e nós precisamos entender que esse chamado é para hoje, é para agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louve ao Senhor. Eu estou contigo. A igreja estende as mãos para cá. Nós estaremos abençoando a vida dos nossos irmãos em nome de Jesus. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Glória a Deus. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Se o barco parecer que vai naufragar,